Meus irmãos, tudo bom? Mais uma vez eu estou aqui. O pastor Saulo me incumbiu de trazer a reflexão para os irmãos nessa, nessa quarta-feira, né? Que essas mensagens entram no lugar do culto de quarta-feira. E hoje eu queria mais uma vez conversar com os irmãos sobre um assunto que tem falado ao meu coração esses dias. Durante um tempo eu tenho refletido sobre essa questão de sermos peregrinos nesse mundo, de estarmos aqui de passagem. A última vez que eu falei com os irmãos foi até sobre isso, relatei um pouco sobre isso, e eu tenho pensado muito nessas questões da vida. E quando eu penso nisso, eu penso no apego que nós temos, né, ultimamente a essa terra, a essa moradia terrestre. E é interessante porque hoje, né, eu moro aqui, vim do Rio, como todos sabem, e aqui em Maricá parece que está cada dia tentando nos deixar mais apegados, né, aqui, porque quem já foi na orla lá, que teve a oportunidade de dar uma passadinha na orla, já viu que está ficando mais bonita a nossa cidade aqui, o nosso bairro, está ficando mais elegante, está ficando mais bacana de estar. E isso me fez pensar também esses dias. Eu falei, caramba, tá ficando bonito. E isso nos traz um certo apego ao local, né? Ao local onde a gente habita, onde a gente mora, onde o Senhor nos colocou por um breve momento. Mas a verdade é que nós vivemos uma grande jornada, né? É uma jornada, e hoje eu queria conversar com os irmãos um pouquinho sobre essa jornada, e eu queria falar um pouquinho sobre o caminho que percorremos durante a nossa vida aqui na Terra. E é interessante, quando fala de caminho, a gente lembra do povo de Deus que no início da caminhada cristã eles eram conhecidos como o povo do caminho. E eles eram chamados assim porque eles caminhavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando as boas novas do reino. E por isso eles foram chamados de o povo do caminho. E tem um texto que fala exatamente isso, né? Deixa isso claro para a gente, que é em Atos 9:2. Se você quiser acompanhar lá, diz assim, ó: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levassem presos a Jerusalém. Quem está pedindo essa carta aqui é o apóstolo Paulo. Está pedindo autorização para poder prender os cristãos. E ele é chamado, né, ele cita aqui o povo do caminho. Né? Aqui o apóstolo Paulo está pedindo essa autorização. Né? O povo era chamado exatamente dessa forma por conta dessa caminhada que eles faziam, né, durante algum tempo para poder pregar o evangelho, como eu falei para vocês. E é interessante que passou um tempo, né, eu não sei bem quanto tempo, eu devia ter até visto melhor a questão do tempo, mas quando você lê Atos dos Apóstolos, você começa a entender um pouco melhor isso. E talvez você já tenha lido o livro de Atos dos Apóstolos, e depois o apóstolo Paulo fala mais uma vez sobre esse caminho, sobre esse grupo do caminho. E é interessante que está em Atos 24:14. Diz assim, ó: porém, confesso-te que segundo o caminho, a quem chama seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Olha que interessante, o apóstolo Paulo primeiro ele estava buscando matar os do caminho, e agora ele está aqui fazendo uma defesa porque ele agora estava no caminho. E aí ele está se defendendo, né, diante dos
legalistas daquela época, dos doutores da lei, e ele começa a defender e a falar que ele agora era do caminho também, e que o caminho, na verdade, o pessoal do caminho estava certo. Jesus era real, ele tinha encontrado com ele no caminho de Damasco. Olha quanto caminho, né? O apóstolo Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco. E eu queria ler agora um texto para vocês, e esse é o texto base daquilo que eu quero falar com vocês a respeito do caminho, que está em João 14,6. Se você puder pegar sua Bíblia, abrir ela e ler esse texto junto comigo, vai ser legal para que você entenda. E é interessante que esse texto é um texto muito conhecido. Então, eu vou ler e você vai logo lembrar dele provavelmente. João 14,6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus aqui, ele está falando para as pessoas que ele era o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que Jesus, ele não disse, eu sou o ponto de chegada à verdade e à vida. Não. Ele poderia ter falado, eu sou o ponto de chegada. Você entregou sua vida a mim, beleza, está resolvido. Está tudo resolvido. Não. Ele falou que ele era o caminho. E se existe um caminho, esse caminho é Jesus. E ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, o que eu queria falar com você nessa hora? Vou falar à noite porque, né, eu estou gravando esse vídeo agora à noite, mas você pode assistir ele, né, de manhã, de tarde, enfim. Mas o que eu queria falar com você nessa hora, agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, nós precisamos continuar no caminho. Nós precisamos continuar a nossa caminhada de fé. Às vezes a caminhada ela é cansativa. Às vezes a caminhada é longa. Né? Eu já falei isso uma vez, nós somos peregrinos. O peregrino, ele caminha. Ele está caminhando, ele tem um alvo. Ou seja, meu irmão, você e eu, nós precisamos continuar no caminho. Jesus falou que ele era o caminho, ele não era o ponto de chegada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda que muitas das vezes a caminhada seja difícil, nós precisamos continuar caminhando. Uma grande escritora e poetisa, brasileira, ela deixou algo muito interessante falando em cima desse tema do caminho, que é Cora Carolina. Ela escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Ela diz assim, ó, o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim teremos o que colher. E ela foi muito feliz nessa colocação. Eu vou ler novamente para você. Ela diz assim, ó, o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim teremos o que colher. Irmãos, a caminhada, como eu falei, às vezes ela é difícil. Às vezes a rua é estreita, às vezes a rua não tem iluminação. Quando eu falo que a rua é estreita, às vezes é a luta que a gente está passando. Às vezes a gente passa por um momento difícil, um momento de luta. Uma rua escura é um momento que você talvez não veja a solução. Mas ela deixa esse texto que eu achei muito legal. Ela fala, caminhando e semeando, no fim teremos o que colher. Nós não podemos parar de semear. Eu e você, nós não podemos deixar de caminhar, não podemos deixar de andar no caminho e não podemos parar de semear, porque uma hora vamos ter o que colher. Ainda que eu e você não colha. Às vezes você fala assim, mas eu estou semeando um tanto tempo, né, na vida do meu esposo, eu estou semeando tanto tempo na vida do meu filho, eu estou semeando tanto tempo na vida da minha mãe,
e pô, não tenho colhido. De repente, talvez você não colha. Outra pessoa vai colher, mas não podemos parar de semear. Então, irmão, eu queria finalizar com algumas frases para você refletir. Não pare, não desista. O Senhor é com você no caminho e Ele é o caminho. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por poder falar com o Senhor. Queremos te agradecer pela sua palavra lida, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Ó Pai, o Senhor nos fala que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não é o ponto de partida. Não adianta tão somente chegarmos, eu entreguei a minha vida ao Senhor e agora está tudo bem. Não, precisamos caminhar com o Senhor. Precisamos caminhar no Senhor. Ó Pai, nos dê força para continuar a caminhada. Ó Pai, nos dê sempre sementes para poder semear no caminho. Uma boa palavra, ó Pai, que possa sair das nossas bocas, que nós possamos ter sempre uma boa palavra para poder falar às pessoas que estão no caminho junto conosco. Obrigado por tudo, nós choramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.